Oi, pessoal, eu sou Ingrid e aqui é a minha socialização do estágio curricular obrigatório 1. Bom, a área de concentração que eu escolhi foi o ensino de língua portuguesa e o tema é a importância da produção de texto. A justificativa. O meu trabalho tem a função de enaltecer a importância da produção textual, não somente como obrigação por parte dos alunos, mas também como algo agradável que pode ser feito fora da escola como uma atividade divertida. Ou seja, eu acredito que os professores precisam incentivar, ensinar os alunos a gostarem de escrever. Os objetivos: apresentar a importância da produção textual, analisar como a produção de texto é abordada em sala de aula e observar a interação dos alunos durante a produção textual. Fundamentação teórica. Bom, na fundamentação teórica, eu busquei e pesquisei autores que pensassem de acordo com a minha linha de pensamento também. Então, eu encontrei Marisa Lojojo, Pasquier, Fabíola Fernandes Andrade e Wanda Aguiar. E segundo esses escritores, a leitura não deve se limitar a textos escolares, mas sim textos com referências e situações bem definidas, como uma explicação verdadeira de um fenômeno, receita culinária, descrição de um guia turístico, etc. Ou seja, vou citar como exemplo, por exemplo, acontece mais com meninas. Antigamente, as meninas tinham o costume de escrever em diário, e eu acredito que isso é muito importante, porque a gente não aprende só a escrever bem, a gente consegue colocar nossas ideias no papel e observar nosso pensamento, analisar o que a gente pensa e organizar. E, além disso, a felicidade dos alunos é notória quando produzem um texto de forma correta, pois quando se escreve, não se aprende somente a escrever, aprende-se a narrar, a explicar e a expor. Ou seja, como eu saí recentemente do ensino médio, eu sei que muitos alunos têm vergonha de escrever e de mostrar para o professor ou apresentar para seus colegas. Mas quando o professor corrige e vê que o texto está crítico, está rico, os alunos e o professor ficam muito felizes. Bom, a metodologia. O desenvolvimento do trabalho é de extrema importância. O estágio, no caso, é muito importante porque a partir dele temos a consciência dos desafios e das alegrias que ocorrem em sala de aula. O estágio ocorreu na Casa Municipal Casa da Criança 1, onde só tem ensino fundamental, e no Colégio Estadual Carina Barbosa de Deus, que é o ensino médio. Em ambas escolas estava sendo trabalhada a produção textual. Na Escola Municipal Casa da Criança 1, estava sendo trabalhado produção textual no quesito poema, e no Colégio Estadual Carlina era redação. E a pesquisa foi de forma qualitativa. A observação. Bom, na Escola Casa da Criança 1, ele é térreo e é bem conservado no quesito limpeza. Porém, segundo o diretor da escola, a escola não vai ter reforma nem tão cedo, ou seja, ou melhor, quer dizer, não vai ter reforma, porque o terreno não é da prefeitura. E como é a escola municipal, eles dependem da prefeitura para fazer uma reforma. Ou seja, eles não têm sala de leitura, quer dizer, biblioteca, não tem laboratório de informática, laboratório de biologia, e, assim, apesar de ser limpo, eles necessitam muito, e isso é muito importante para o aluno, porque a gente não pode limitar o aluno somente na sala de aula. A gente precisa levar os alunos para outros lugares, para uma biblioteca, para uma sala de informática, porque, sem dúvidas, o ensino fica muito mais abrangente e mais interativo e interessante. No Colégio de Carlina, terra também está em reforma, e é muito conservado no quesito limpeza também. O local tem espaço para atender os pais, tem biblioteca, laboratório, sala de aula, sala dos professores, e as salas são climatizadas. A escola possui uma quadra de esporte que não é coberta, e também tem um espaço para realização de trabalho e de acessibilidade para pessoas com deficiências. Na cantina oferece lanches, aparelhos multimídias, como notebooks, computadores, televisão e tela de projeção. E os estudantes recebem fardas e livros didáticos. Aqui é o roteiro de entrevista da Casa da Criança 1. São as 10 perguntas que eu fiz para a professora, as cinco primeiras referente a ela, ao curso dela,
e as últimas são em relação aos alunos. E a primeira pergunta foi: o que te motivou a ser professor? E ela disse que durante o magistério surgiu a vontade de ser professora e ela gosta muito de trabalhar com crianças e adolescentes, o que facilitou mais a ela escolher essa área. Ela tem pós-graduação, foi a segunda pergunta que eu fiz. Ela tem pós-graduação em língua portuguesa e gestão escolar. Eu perguntei para ela também quais os maiores desafios da profissão. Ela disse que lidar com jovens que têm problemas, porque como o ensino fundamental é o EJA, tem muitos alunos que têm família, que trabalham, que têm muitos problemas emocionais, problemas familiares, e de qualquer forma eles acabam passando isso, desabafando muitas vezes com o professor e não conseguem realmente aprender, porque o pensamento está sempre longe. E muitos deixam de ir para a escola porque precisam trabalhar, não tem opção de, assim, escolher entre um e outro, sabe? E eu perguntei também qual a relação dela com os alunos. Ela disse que é ótima e não existe nenhum problema. Na quinta pergunta, eu questionei o que você tem a dizer sobre a educação brasileira. E ela disse que precisa melhorar muito e precisa de investimentos. Perguntei também quais são as maiores dificuldades dos alunos em relação à produção de texto. Ela disse que os alunos não conseguem se expressar e também não leem muito. A sétima pergunta foi: qual a forma de aprendizagem que os alunos mais se envolvem? E ela disse que dinâmicas e filmes. A oitava pergunta, eu questionei se os alunos conseguem se expressar de forma clara no texto, e ela disse que não. Foi bem objetiva, não. A nona pergunta é: existe alguma dúvidas constantes em relação à produção textual? Ela disse que sim, eles têm muita dificuldade na gramática. Eles têm dúvidas frequentes em relação à pontuação e à estrutura de texto, ou seja, eles não conseguem fazer o parágrafo com a quantidade de linha correta e, para começar o parágrafo, eles não dão aquele espacinho que é necessário, né? E perguntei se os alunos gostam de produzir texto e ela disse que não. Também foi bem objetiva, bem clara. Outra de entrevista do Carlina Barbosa de Deus. Eu perguntei também, são as mesmas perguntas, na verdade, e ele disse que sempre gostou de ser professor e sempre se identificou com a língua portuguesa. E perguntei se ele tinha alguma pós-graduação. Ele disse que tem 5. Língua portuguesa e literatura brasileira, docência em educação superior, metodologia da educação profissional e metodologias ativas do ensino e aprendizagem. E ele faz doutorado, começou a fazer doutorado e ele parou, por isso que eu não coloquei. E ele também é mestre em letras. A terceira pergunta: quais são os maiores desafios da profissão? Ele disse que a desvalorização salarial, excesso de carga horária e a falta de investimento do poder público para a formação continuada dos professores. A gente não vê mais tanto. Na verdade, eu acho que não tem mais essa formação continuada para os professores que antigamente tinham. A quarta pergunta: qual a sua relação com os alunos? E ele disse relação que envolve muito respeito de ambas as partes. E realmente, durante a observação das aulas, eu vi que eles são muito amigos. Assim, é uma relação muito saudável, muito boa, de muito respeito. A quinta pergunta: o que você tem a dizer sobre a educação brasileira? E ele foi bem direto, igual a outra professora, necessita de investimentos. A sexta pergunta: quais as maiores dificuldades dos alunos em relação à produção de texto? E ele disse que deficiência de leitura e dificuldade de escrever. A sétima pergunta: qual a forma de aprendizagem que os alunos mais se envolvem? Ele disse que a atividade em dupla ou em grupo, que eles gostam mais, se envolvem com mais facilidade. Oitava: os alunos conseguem se expressar de forma clara nos textos? Ele disse que a maioria sim. E a nona: existe algumas dúvidas constantes em relação à produção de texto? Ele disse que tem muita em pontuação e vírgula. A última pergunta é: os alunos gostam de produzir texto? Ele disse que não, resistem muito, tem muita vergonha, como eu vi, e demoram muito para fazer uma redação, demoram às vezes dias e o professor vai dando aquela tolerância, e eles demoram dias para entregar, e geralmente só entrega quando é valendo nota. Vivência do estágio. Como eu disse, o estágio é muito importante, porque a gente tem consciência dos desafios que ocorrem em sala de aula. Durante as aulas, foi possível observar que muitos alunos têm vergonha de escrever, como eu disse anteriormente. Mesmo assim, não deixam de produzir.
muitos alunos têm dificuldades com a gramática e com a estrutura do texto. E a relação dos professores com os alunos é de muito respeito de ambas as partes. Eles são muitos amigos e é uma relação muito agradável. Aqui são as referências.